Graça e paz daquele que vive para todo sempre. Nós estamos aqui hoje para falar do jubileu. Nós estudamos o jubileu uns dias atrás. Nós sabemos que o jubileu ele era um ano especial em Israel que acontecia de 50 em 50 anos. Ou seja, de 7 em 7 anos, nós chamamos esse ano de ano do descanso, Shemitah. Era um ano de 7 em 7 anos em Israel. Eles, eles plantavam, colhiam 6 anos e no sétimo eles descansavam a terra, eles descansavam várias coisas. Então era chamado o ano do Shemitah. Quando dava 7 Shemitahs, era descanso. No próximo ano, 7 vezes 7, 49. No próximo ano, o 50º ano, então era chamado de ano do jubileu, que é um ano de libertação. Era um ano onde escravos, eles deixavam de ser escravos, deixavam de ser servos, dívidas eram perdoadas, terras que tinham sido compradas eram devolvidas de novo. Então era um ano de muita alegria. Quando tocava o Iovel, no caso, né, a trombeta declarando o sacerdote o ano do jubileu, era uma alegria tremenda porque os escravos ou os servos voltavam para casa, famílias eram restituídas de terras que eles haviam perdido, dívidas eram perdoadas. Então é um ano, o ano do Senhor. Isaías 61 fala: o ano aceitável do Senhor, que é um ano de libertação, é um ano de restauração financeira, restauração familiar, restauração espiritual. Então veja que há muitos estudos que pensam que Jesus vai voltar num ano assim, num ano de jubileu, um ano que vai ser um ano de liberdade ou libertação. Nós sabemos que nós, os cristãos, não temos nada com o judaísmo, mas nos livros ali do Pentateuco há muita fragmentação a respeito de Jesus e tudo aquilo foi escrito para apontar Jesus e a igreja. Então, nós não vivemos um jubileu físico, mas nós vivemos um jubileu espiritual lá na cruz. Jesus, ele bradou: está consumado, está pago, ele nos libertou, é considerado um jubileu. 50 dias depois de Cristo ter, né, na cruz, ali veio o Pentecostes, e o Pentecostes também é um jubileu. O Cristo inaugurou um jubileu de libertação e o Pentecostes, o Espírito Santo vindo, é também um jubileu de anunciação desse ano aceitável do Senhor. Então nós temos esses vários indícios na palavra a respeito do jubileu. Então eu quero dar uma teoria aqui. Nós não podemos cravar quando Cristo vai retornar, quando Cristo vai arrebatar a igreja, quando será a segunda vinda de Cristo. Tudo isso é teorias. Não tem como nós sermos dogmáticos nessas coisas. Nós nem podemos ser. Muitos grupos e seitas religiosas caíram no engano terrível de marcar a data para a vinda do Senhor Jesus. E todos eles, hoje, envergonhados, tentam de alguma forma camuflar esses enganos. A palavra fala que não é para a gente ficar marcando essas datas, que só o Senhor sabe. Mas, por uma teoria não dogmática, não doutrinária, apenas uma hipótese, uma suposição do quanto a volta de Cristo está próxima, o quanto nós estamos vendo os sinais da vinda do Senhor se cumprindo. Então nós vamos ligar essa proximidade do Senhor. Veja como as coisas estão andando rapidamente para que se cumpra todas as profecias, tanto no aspecto da moralidade, já não é mais a mesma. A moralidade nunca mais será a mesma. Há uma imoralidade, a iniquidade, o amor se esfriando, isso é muito claro. A igreja, então, nós temos visto, Paulo disse nos últimos dias, diz o Espírito expressamente, que se levantariam homens que se apostatariam da fé, ouvindo doutrina de demônios e espíritos enganadores. Nós temos visto quantas vozes tem no evangelho de demônios, certo? Tantas coisas se cumprindo. Então, esse jubileu, que é o ano da salvação, o ano da libertação, ele sempre foi comemorado em Israel
períodos de Moisés. Hoje alguns judeus tentam fazer isso com muita dificuldade, mas nós vamos pegar isso e aplicar a vinda do Senhor Jesus. Então, de Adão até o dilúvio, não há um consenso de quantos anos há, mas nós chamamos esse período de Adão até o dilúvio de dispensação da consciência, certo? Ou seja, não de Adão no Éden, mas de Adão caído até o dilúvio, nós chamamos de dispensação da consciência. E há contas que relatam que são 1656 anos de Adão até o dilúvio, certo? Mas depois do dilúvio, Noé viveu mais 350 anos. Então, Noé entrou na arca e depois de ter saído da arca, ele viveu mais 350 anos. Mais 1656, que é antes de Noé até Adão, dá 2006 anos. 2006 anos dividido por 50, que é o ano do jubileu, 7 Shemitahs, nós vamos ter, né, 40 jubileus. Então, 2006 anos, de Adão até a morte de Noé, nós vamos ter. Então, essa conta aqui, 2006 anos, dividido por 50, que é o número do jubileu, dá 40 jubileus. Daí, da morte de Noé até Cristo, nós temos mais 2.000 anos. Então, há contas aí que da morte de Noé até o Senhor Jesus consta 2.000 anos, que dividido por 50 dá 40 de novo. Dá 40 jubileus. Então nós já temos 80 jubileus já na Terra, de Adão caído até Cristo. De Cristo, que é o ano 26, nós contamos do ano 26 até o ano 2026, nós não chegamos ainda em 2026, né? Eu estou gravando esse vídeo em dezembro de 2022, né? Então, do ano 26, que é o ano de Cristo, é o ano que começa a contar Cristo, até 2026, mais 40 jubileus. Então, vai somar 120 jubileus. Então, segundo essa hipótese, não é dogmática, não é doutrinária, é apenas uma hipótese, uma sugestão, uma suposição, uma teoria para mostrar o quão próximo está Cristo. Nós vamos ter de Adão até o ano 2026, que eu estou gravando em 2022, daqui 4 anos, nós vamos ter 120 jubileus. 120 jubileus. Então esse número 120 foi decidido como a expectativa máxima da vida de um homem. Lá em Gênesis 6:3 fala, né, 120 anos. E o 120 é o número de anos de um profeta também, Deuteronômio 34:7. Então 120 ele fala aí de um número muito completo, são 3, 40, né, que fala de um número muito completo de provação. Moisés ficou 40 anos no Egito, depois 40 anos, né, ele continuou ali no deserto de Parã, e depois mais 40 anos ele ficou com Israel no deserto. Então, 120 anos Moisés, 3 períodos também de 40 anos. No dia de Pentecostes, tinha 120 discípulos, certo? Noé possivelmente tenha demorado 120 anos para construir a arca. Há essa teoria também, de 100 a 120 anos. Jesus foi levado, né, 40 dias depois de nascido ao templo para ser apresentado, Lucas 2, 22 a 40. Jesus também ficou 40 dias no deserto sendo tentado pelo diabo, e Jesus ficou 40 dias na terra depois da ressurreição. Então veja que 3 também momentos de 40. Então olha só, né, que do ano 26 até o ano 2026 nós vamos ter mais 40 jubileus. Então no ano 2026 é o ano do 40º jubileu a contar de Cristo. Nós já temos 2, né, de Adão até Noé, e de Noé até Cristo, mais 2. Mais 2 ciclos de 40. Então 40, 40, 40, 120.
Possivelmente, se essa teoria estiver correta, o Senhor está muito próximo a voltar. Mas se essa teoria não estiver correta, do mesmo jeito, o Senhor está muito próximo de retornar para essa terra. Então que você possa ficar com essas palavras e vigiar e atentar e pensar que o rei está voltando. Estejamos alerta, a verdadeira igreja, para aguardar a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.